Boa tarde a todos. Começando agradecendo primeiro a presença da professora Mariana Fischer, aceitou o nosso convite para ser a entrevistada da vez no GT1 do NEF. E boa tarde também ao professor Garcês e aos demais pesquisadores. Fazendo uma apresentação aqui da professora Mariana, que ela possui mestrado e doutorado em Direito pela UFPE. Ela é pós-doutora em Filosofia pela USP e atualmente ela é professora da Faculdade de Direito do Recife, CCJ, UFPE, e também a coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da UFPE. Esse vai ser o nosso penúltimo encontro de uma rodada de eventos que a gente vem fazendo aqui nesse grupo de trabalho do NEF, e sempre contextualizando, né? A gente propõe algumas perguntas para os nossos entrevistados, sempre dentro de uma moldura. E qual que é essa moldura, né? É tentar ver de que forma a vida nas sociedades do século XXI, ela tem se caracterizado por um cenário de mudança e de ruptura, e em que medida todas essas transformações que a gente vê nas relações de trabalho, nas relações de consumo, na própria forma como as pessoas se relacionam, elas podem ou não impactar as estruturas de arrecadação, e em que medida os nossos sistemas tributários e as nossas instituições, e nós como contribuintes, estamos ou não num caminho de trabalhar em prol da cidadania fiscal ou não, se tem acertos ou desacertos nesse nosso percurso. Então, nós já conversamos com profissionais relacionados à advocacia, já conversamos com servidores públicos, já conversamos com professores, e agora a ideia de conversar com a professora Mariana, que também já foi uma das coordenadoras do NEF, acho que 2010, 2011, não lembro a data, do ponto de vista da academia e do ponto de vista de alguém que tem esse viés na filosofia e que estuda esses temas, mas que também já esteve bastante inserida nas questões tributárias, lá com James Ohm, com John Brathwaite, estudando a transparência. Qual a sua percepção sobre essa dinâmica que a gente vem percebendo e que é o objeto de estudo desse GT? Então, a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer é, diante dessas transformações, né? Seria possível a gente afirmar, seria verdadeira a nossa hipótese de que existe um descompasso entre a forma como os estados arrecadam, a forma como os estados formatam as suas estruturas de arrecadação e o que é a realidade econômica e social que a gente vivencia? Oi, Lá, estava tentando aqui, pronto, tirar um. Oi, Laura, professor Garcês, estou conhecendo ainda os novos integrantes, pessoal que eu não conheço ainda do NEF, muito feliz em estar aqui de novo com vocês. Foi isso mesmo, Laura, eu acho que eu cheguei a ficar no NEF até 2013, por aí, fui coordenadora de pesquisa e, na verdade, a minha participação no NEF era a de alguém que tem uma formação em teorias da democracia, que tocam na questão tributária, mas eu nunca fui especialista. Acabei aprendendo algumas coisas assim sobre elementos específicos do sistema tributário, mas eu diria que a minha área de pesquisa são teorias da democracia muito ligadas ao que a gente costuma chamar de teoria crítica. Então, eu me lembro que, quando eu entrei no NEF, a gente estava nessa busca por referenciais. Tá? Historicamente, os especialistas em direito tributário, eles são super especialistas, isso é uma demanda, inclusive, como você está falando sobre o contexto atual de hipercomplexidade, é o contexto que, às vezes, tende à hiperespecialização. Sou super especialista em direito tributário, mas aí o NEF se deu conta de que não basta ser hiperespecialista em direito tributário, você precisa situar o problema da tributação num contexto maior, em problemas específicos das sociedades contemporâneas. Então, eis a razão da tentativa do NEF de me chamar para trabalhar com vocês, e eu fiquei nesse lugar assim de vamos procurar novos referenciais. Eu estou falando sobre teoria da democracia, mas eu não sou super especialista em economia. Então, a gente tem que encontrar referências na economia que podem dar certo com o que a gente quer fazer. Eu me lembro que não foi um casamento que deu certo de início, porque existem certas vertentes do pensamento econômico
que não vão olhar com tanto zelo para instituições. Vão dizer mais ou menos assim, olha, nós economistas temos a solução e eu passo para você a solução, você que tem uma formação em direito, e você implemente, sabe? Eu acho que foi uma das grandes descobertas dessa primeira fase do NEF, tentar pensar como é que a gente faz um diálogo de igual para igual, um diálogo verdadeiramente interdisciplinar nas diversas disciplinas, e como é que a gente situa problemas tributários dentro desse contexto maior, né? Aí você está falando para mim, ó, descompasso, né? Você está falando especificamente como é que os estados tributam. Bom, tem esse descompasso e tem também, eu acho que são duas situações. Eu vou entrar já nos estados, mas primeiro, como é que a gente situa o Brasil, o Estado brasileiro, dentro de um contexto internacional? E aí, nesse ponto, eu vou até retomar, eu me lembro do nosso último encontro, foi uma parte da fala do professor Garcês, que ele tocou num assunto que eu acho que a gente não deve deixar de enfatizar, né? Bom, se a gente vive num contexto hipercomplexo, em que os fluxos financeiros parece que eles caminham ao arrepio do que dizem os estados, parece que as normas estatais não conseguem dar conta da velocidade das novas engenharias tributárias, quando a gente fala em tributação internacional. Então, talvez a gente precise de arenas que não são mais somente nacionais, a gente precisa de arenas transnacionais para discutir questões tributárias. Então, existem algumas iniciativas, mas ainda muito tímidas, né, para pensar como funcionam esses fluxos financeiros. Isso, eu estou falando de uma questão que é transnacional, mas tem uma repercussão muito imediata em termos internos, porque talvez uma das grandes perguntas que a gente precisa fazer, isso tem a ver também com os estados, prometo que já chego lá, é a seguinte: a nossa tributação não é tão progressiva como gostaríamos que fosse. O imposto sobre consumo é, inclusive, regressivo. Se um dos problemas, talvez o principal problema um dos principais problemas que a gente tem que enfrentar é a extrema desigualdade social, a gente tem que encontrar uma maneira de tributar esses fluxos financeiros, que é onde o dinheiro está, e uma tributação ali daqueles que concentram renda. Alguns vão dizer, olha, não dá para tributar grandes fortunas, por exemplo, porque a gente quer tributar e eles escapam para paraísos fiscais. Uma resposta possível seria, vamos desistir de tributar aqueles que têm uma concentração maior de renda. Não me parece a melhor saída, né? Vamos simplesmente desistir, porque, vê, concentração de riquezas tem a ver com concentração de poder e tem a ver com o processo de manutenção do estado de coisas, das deficiências em termos de democracia. Então, por um lado, a gente olhar para essas arenas transnacionais que vão ajudar por normas sobre fluxos financeiros internacionais, essas arenas transnacionais, e como elas podem repercutir para pensar a tributação aqui no Estado brasileiro. E aí, entrando nessa questão dos estados, né? E a gente tem todo aquele problema que o NEF vem diagnosticando há muito tempo, que é guerra fiscal, que é aquela questão do cipoal normativo, um excesso de normas que, na hora que as normas são realizadas, parece que tributa-se como bem entende, por conta, não pela ausência de norma, né? Isso é curioso para quem trabalha a teoria do direito, porque algumas vertentes da teoria do direito, assim, mais analíticos, mais à la Schauer, vão dizer precisamos sempre de normas mais precisas. Só que, às vezes, a gente encontra normas mais precisas, mas um excesso de normas excessivamente precisas podem produzir um tipo de exagero normativo sistêmico, incompreensão, quer dizer, imprecisão sistêmica. E essa é uma das questões que a gente precisa dar conta. E aí, vê só, alguns elementos da guerra fiscal envolvem argumentos do tipo, estados do Nordeste vão dizer, a gente entra mesmo na guerra fiscal porque não temos outra opção no estado atual de coisas, porque se não entrarmos na guerra fiscal, os estados do Sul e Sudeste vão continuar tendo uma grande vantagem na hora de trazer empresas, etc. Então, a gente precisa comprar esse argumento da guerra fiscal. Uma saída, estou pensando em saídas ideais, né? Era cuidar melhor
desigualdade tributária, um investimento maior, organizado nas regiões que mais precisam, para que, de fato, haja um esforço conjunto para que, de fato, essa guerra fiscal e essa confusão normativa não continue dessa maneira. Mas, voltando mais para o Estado, para a questão dos Estados, existem, digamos, saídas, e aí a gente encontrou muitas dessas saídas, eu lembro que a gente conversou sobre isso, Laura, em ideias de um professor chamado John Bradford. Ele foi o cara que pensou as mudanças na reforma tributária da Austrália, e aí ele fala o seguinte, olha, essa saída de que algumas pessoas dizem produzir mais normas é sempre melhor, talvez não funcione tão bem, talvez a gente precise não só de normas, talvez a gente precise de algumas diretrizes normativas, mas o que a gente precisa fazer é garantir que haja um diálogo. Quando a gente fala em diálogo, diálogo entre os estados, diálogos dos estados com a União e diálogo interno, entre os fiscos e entre os auditores, para que haja algum consenso na própria aplicação da norma tributária. E esse, assim, digamos, de maneira mais específica, olhando para os desafios atuais do sistema tributário brasileiro, como é que a gente fortalece instituições, como é que a gente pensa não apenas em normas como texto normativo, mas normas em sua concretização, que vão depender de um diálogo mais intenso entre esses atores tão relevantes na hora da realização da norma tributária. Autos de infração, por exemplo. Como é que parâmetros são esses que vão definir a aplicação de um auto de infração? Falei de uma maneira muito geral, mas eu acho que tu consegue me puxar um pouco para as questões mais específicas que vocês vêm tratando, Laura. Eu queria, se eu puder já formular uma pergunta nessa linha, professora Mariana, acho que isso que você comentou tem a ver com esse maior diálogo e essa transparência nos atos de aplicação do direito tributário, tem tudo a ver com transparência da legalidade concreta. Uhum. Quando a gente pensa em tributação, eu acho que esse é um dos problemas que a gente enfrenta atualmente no Brasil, é que também não há transparência na legalidade abstrata, na formulação das leis tributárias. E aqui eu acho que há uma questão que é um déficit democrático quando falamos em tributação no Brasil. Por quê? Houve um descasamento entre o debate político, o direito tributário, ele saiu do debate das urnas, e ele foi um pouco apropriado por grupos de interesse que têm um pouco mais de influência, que podem estar ali, não só por uma questão de poder, mas acabam que são aqueles que estão mais próximos da formulação das normas tributárias, dentro de um cenário de hiperespecialização e de hipercomplexidade. Então, acaba que o direito tributário brasileiro ele é formulado por regras de exceção, não são normas gerais, são sempre as normas de exceção, a exceção da exceção. Então, qual a sua visão sobre esse estado de coisas, né? Assim, eu acho que talvez um dos pontos que a gente tenha que pensar quando fala em tributação no Brasil e falamos de cidadania fiscal é pensar não só a transparência dos autos de infração, a transparência das decisões da DRJ, mas também a transparência de qual é o nosso pacto social. O que queremos quando formulamos normas tributárias e que estado tributante queremos. Se pudesse comentar um pouco sobre isso. Obrigadíssima pela pergunta. Sobre essa questão, para mim, o caso da Austrália, talvez que eu tenha estudado com um pouco mais de cuidado, é o melhor exemplo de como você pode escapar desse argumento, porque é o que a gente vê hoje, né, do passar a boiada, né? A democracia não funciona direitinho, vamos passar a boiada, quando ninguém estiver vendo, aí a gente consegue ajeitar as coisas. Não acho que essa é a melhor saída, né? Porque é uma saída que está pouco preocupada, porque a gente tem que pensar
o processo de mudança no sistema tributário ao lado de um processo de cuidado com as instituições. Então, eu acho que o exemplo da Austrália ilustra muito bem que produzir mais participação é possível. Primeira pergunta: como fazer com que as pessoas se interessem pela discussão sobre direito tributário se as normas do direito tributário parecem ser absolutamente complexas e inatingíveis por seu João, que trabalha que é dono do self-service aqui do bairro, ou Dona Maria, que é a dona da padaria? Porque o que faria com que essas pessoas se engajassem de fato num debate sobre tributação? A dica, gente, é a gente primeiro passo, a gente parar de pensar nas pessoas somente como indivíduos. As pessoas podem ser indivíduos, mas elas podem participar de redes de debate. Vou te contar o que os australianos fizeram. A ATO, que é a Australian Taxation Office, assim, o equivalente à Receita Federal australiana, ela resolveu liderar um processo de ampliação do debate sobre mudanças na administração fiscal. Então, o que ela fez? Olha, Dona Maria e seu João, que são pequenos empresários aqui do centro de Recife, talvez eles não saibam tudo sobre direito tributário, mas eles podem juntar o grupo de comerciantes do centro de Recife e podem muito bem contratar um especialista para ajudá-los. Então, a Receita Federal australiana ela encontrou uma maneira de estimular a criação dessas redes e de fazer uma conversa direta com essas redes, perguntando a eles qual seria a visão deles e que proposta eles poderiam encampar para a mudança do sistema tributário. Então, eram redes de comerciantes, grupos de empresários, pessoas interessadas no setor de serviço, movimentos sociais. Então, a ATO, a Receita Federal Australiana, organizou uma série de debates com essa turma, quer dizer, um trabalho cansativo, árduo, mas que estava assim, mapeado em relatório. Uma das coisas mais legais da Austrália é que você entra no site da ATO e você encontra relatório de todo esse processo. Então, após esse processo de conversa diretamente com as redes, eles colocaram no site, eles fizeram, claro, tiveram que depurar alguma coisa, ceder mais para um lado ou para o outro, mas eles conseguiram fazer uma boa proposta de reforma tributária na Austrália, colocaram isso no site, deixaram lá por algum tempo, estimulando a participação, os comentários, a maior quantidade possível de interessados. E, no final das contas, evidentemente, essa proposta de reforma precisou passar pelo Legislativo. Mas, quando chegou no Legislativo, ela tinha tanto apoio social que não foi tão difícil assim, percebe? O caso da Austrália mostra que é, sim, possível você construir arenas informais e arenas formais de maneira a garantir que esse processo democrático aconteça. Você precisa de um esforço, de uma vontade política e de organização para isso. Professora Mariana Fischer, um privilégio ter a senhora aqui conversando com a gente, sempre muito bom ouvi-la, sua experiência aqui, a sua visão ampla. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por tirar esse tempo aí no meio das correrias, da coordenação da pós para estar conosco. Obrigado mesmo. Duas perguntas, uma mais genérica, mais ampla, vamos dizer assim, e outra mais específica em cima do argumento que o senhor estava fazendo, que eu gostaria muito de ouvi-la. A primeira tem a ver com a academia, justamente, né? A gente fala da participação, a gente tenta, na prática, juntar a cidadania, a ação fiscal, a ação tributária, a consciência, né, tributária, a cidadania fiscal. A gente está tentando juntar esses dois termos, né? Mas, na academia, eles estão obstinadamente separados. A gente ensina direito tributário, de um lado, né? Eu mesmo gosto, trabalho um pouco com teoria política, né? Com noções de crise do Estado, a senhora com teoria da democracia, e o tema tributário dificilmente entra de maneira central nos nossos debates. Eu, quando discuto a teoria do Estado, acho uma das coisas que eu acho mais estranhas, porque uma das funções a questão da produção e reprodução material e distribuição é uma das funções centrais do Estado. O problema da escassez
que fundamentalmente é esse, o problema da escassez de recursos, é uma das questões fundamentais do Estado. Acho que até o Hobbes falava disso, né? Quer dizer, se duas pessoas querem a mesma coisa. No entanto, nós da academia mantemos o pessoal do tributário na área do tributário, quase como se falasse em uma outra linguagem, o pessoal da teoria da democracia de um lado, o pessoal da teoria do Estado de outro. E me parece que isso não é indiferente à possibilidade de construir um marco teórico que, inclusive, alavanque uma ação política mais orquestrada, porque eu sinto, e eu faço aqui a minha meia-culpa, né, participando da academia, quer dizer, que a gente pede uma integração na vida política que a academia, que seria muito mais fácil fazer, não faz, que é a ligação da discussão tributária como talvez a questão política por excelência, né? Então, queria ouvir um pouco a senhora sobre isso e sobre, primeiro, se a senhora vê como é que a gente pode enfrentar isso, se devemos enfrentar, se essa especialização é necessária, porque as pessoas têm que trabalhar como advogados tributaristas então, portanto, tem que ter isso aqui, mas desde o ponto de vista de alguém que coordena a pós-graduação, que é uma acadêmica reconhecida, será que a gente não está, de alguma maneira, pedindo para o corpo social algo que nós mesmos, como acadêmicos, não fazemos e, pelo contrário, reforçamos no inverso? E a outra questão tem a ver, nós estamos tendo um debate hoje, essa manhã, sobre a questão de experiências, os ganhos e limites de experiências em outros países, né? Como isso é possível, quais são o que é transplantável, o que não é. Acho que a senhora colocou com muita clareza e elegância que a Austrália avançou na medida em que democratizou acesso à informação, em que mobilizou as pessoas, etc. Entretanto, evidentemente, a Austrália tem também uma situação de funcionamento institucional, de cultura jurídica, bastante diferente da nossa. Se eu dissesse assim, tá bom, vamos tentar trazer o modelo australiano para cá, vamos dizer assim, né, para falar um pouco caricaturalmente. Dada a realidade do funcionamento institucional brasileiro, da hierarquia social brasileira, de uma cultura de fontes de poder e fontes de direito nem sempre que estão em linha, né? Quais seriam os limites? O que seria preciso ajustar do modelo australiano para que ele pudesse ser viável aqui? Então, uma pergunta mais teórica, quer dizer, será que essa segmentação na academia não contribui um pouco para uma ação esquizofrênica no campo da política e da prática? E a segunda, se a senhora fosse falar, vamos tentar fazer a experiência da Austrália aqui, quais seriam os ajustes que, dada a realidade brasileira, a senhora sugeriria? Obrigada por essas duas perguntas. Eu sou uma defensora radical da interdisciplinaridade, né? Acho que você também, assim, o senhor também. Bom, já são três, você, eu e o senhor, já são três pessoas. Você começou a me chamar de senhora. O grupo vai crescer, o grupo vai crescendo. Então, tá bom. Então, acho que somos, então, acho que Laura também, né? E o NEF, em geral, o NEF tem essa intenção de formar uma arena. E esse grupo de trabalho, acho que mais de todos ainda, porque aí junta, acho que gente de várias áreas aqui, temos a Maria Rafaela com a prática e o Breno também, mas são acadêmicos também, o Marco Túlio, que tem a prática no parte do governo, mas também com uma reflexão muito sofisticada, a Laura, que tem pensado, está fazendo doutorado aí. Então, aqui, exatamente, nós estamos em casa, vamos dizer assim, né? Esse grande desafio. E a universidade, às vezes, é ambivalente, né? Porque ela estimula a formação interdisciplinar. Por exemplo, para mim, para fazer o concurso na UFPE foi um drama, porque eu tenho uma formação em Direito, em Filosofia, faço esse flerte com Direito Tributário, e aí o pessoal de Filosofia dizia, você é jurista demais, o pessoal do Direito dizia, você é filósofa demais, e para fazer um concurso foi, assim, para mim, encontrar um concurso que desse espaço para o meu trabalho foi dificílimo. Então, a gente vê, assim, por um lado, um incentivo muito grande da universidade para a interdisciplinaridade e, ao mesmo tempo, parece que tem
obstáculos. O discurso e a estrutura são bem descompassados, né? Exato. O discurso, todo mundo é interdisciplinar, É. mas na hora de defender, de fazer as cadeiras, de defender os cursos, de fazer os currículos, é todo mundo disciplinar. Como dizia um amigo meu, interdisciplinaridade é que nem cabelo branco, é bonito nos outros, né? Mas E tem um elemento que é um elemento de poder mesmo, né? Quando você cria um feudo dentro de uma disciplina e você é reconhecido dentro dessa disciplina como o senhor feudal, quando você abre, talvez seja possível ver os teus pontos cegos, algo que seria desejável, mas para manter ali um jogo de poder nem sempre o é, né? Então esses obstáculos que a gente enxerga a interdisciplinaridade são obstáculos que são políticos também, né? Então a gente tem que chamar as coisas pelo nome e, na verdade, ir vendo onde é que estão os problemas para ir tentar encontrar os pontos de alavancagem e tentar superando esses problemas. E eu me lembro quando eu entrei no NEF, assim, era um pouco desesperador, porque tinha essa coisa da linguagem dos especialistas em direito tributário. Então tem que ter um pouco dessa postura de generosidade para os não iniciados também nesse processo interdisciplinar, né? Vamos ter que tá bom, ela sabe bastante sobre teorias da democracia, vale a pena ter uma paciênciazinha, ela vai entendendo a linguagem de especialistas e tal, e vice-versa. Talvez eu tenha alguma coisa a dizer também sobre teoria política, e aí a gente pode ir caminhando nessa direção. E nesse processo, assim, generosidade é, sobretudo, uma tradição, uma preocupação com a tradução de uma linguagem. Então, eu estava estudando na época a teoria crítica, entrando nos críticos franceses, Habermas e tal. Então, é uma linguagem também muito específica e eu fui tentando cada vez mais traduzir essa linguagem e conectá-la com os objetivos práticos que estavam sendo discutidos no MEF. E eu acho que foi um caminho que teve, claro, dificuldade, mas ao mesmo tempo é um caminho. Quando a gente consegue fazer interdisciplinaridade de direito, os frutos são enormes. Enormes, a gente caminha muito. É impressionante, na verdade. Mas tem que ter esse momento, talvez, de encontrar, colocar todo mundo na mesma página e dando os passos que a gente precisa dar. E, bom, primeira questão, essa questão da interdisciplinaridade, e a tua segunda pergunta foi sobre o caso da Austrália. De fato, a Austrália, a situação é outra, né? As instituições funcionam, né, de outra maneira, a cultura é outra, mas o que a gente aprende, sobretudo na Austrália, é que é possível construir essa arena de debate, mas para construir essa arena de debate, você tem que ter, no caso da Receita, talvez um ator estratégico, como a Receita Federal Australiana. No caso da Austrália, teve um papel do Brathwaite, que é alguém da universidade, que foi conversando diretamente com a Receita Federal Australiana para pensar esse planejamento maior, né? E é claro, a gente vai ter que ver a história do Brasil, as dificuldades na composição dessa arena, mas tem um elemento que eu acho que a gente pode encontrar tanto no Brasil como na Austrália, como em qualquer estado que a gente pode vir abordar, que é assim, o interesse... As pessoas se envolvem em questões políticas quando elas sentem essas questões, elas sentem na pele a atuação dessa norma. Se você conseguir olhar para os comerciantes do centro aqui de Recife, que tem que trabalhar talvez 10 horas por dia para manter viva a sua padaria, que não teriam, em outro contexto, tempo para parar, para discutir norma tributária. Se a gente puder dizer para essas pessoas que é o seguinte, olha para a tua conta no final do mês, se a gente conseguir modificar esse ponto ou aquele, olha o tipo de vantagem que você vai ter. Teu restaurante self-service não vai sobreviver, ou talvez sobreviverá com enormes dificuldades se a gente não fizer essa mudança na reforma tributária. Então, me parece que para que a gente consiga formar esse tipo de rede de pessoas interessadas
em mudanças no sistema tributário, a gente tem que mostrar às pessoas, olha, essa mudança aqui na norma, você vai sentir ela na pele, então se envolva assim na discussão. E você vai fazer a diferença. Essas pequenas redes mostram que a opinião de cada um, por exemplo, se forma um consenso entre, sei lá, a dona da padaria, que talvez seja feminista, e o dono do restaurante self-service, que talvez seja evangélico, quer dizer, perspectivas sobre um mundo completamente diferente. Mas os dois sabem que se houver uma mudança X ou Y na norma tributária, você vai ter uma diferença significativa no funcionamento da sua empresa. Eu acho que isso é um impulso necessário para envolver essas pessoas nessa arena de discussão. E aí a gente precisa de atores muito importantes, que alguns desses atores estejam diretamente ligados ao Estado para a formação desse tipo de arena. Bom, eu já tenho mais uma pergunta. Posso? Professor Garcês comentou sobre a questão da interdisciplinaridade e do papel da academia. E eu queria tentar puxar esse gancho para trazer uma pergunta sobre ensino do direito. Quando a gente está dentro das universidades, a gente geralmente aprende o direito tributário sob a ótica de como operacionalizar o direito tributário existente. Então, você aprende o que é o IPI, o que é o ICMS, o ISS, você estuda os grandes casos, olha, teve o caso tal, o outro caso de planejamento, mas até que ponto o papel da universidade é formar advogados? É claro que tem que formar advogados, mas se na própria forma de se ensinar o direito tributário, já não poderíamos ter mudanças que poderiam estar trabalhando em prol da cidadania fiscal. Eu vou dar um exemplo de algo que está acontecendo nesse semestre e que eu estou tendo o grande privilégio de ser parte. Na GV, os alunos, quando ingressam até o terceiro ano, eles têm as aulas regulares, mas a partir do quarto ano, eles ingressam na disciplina de clínica de prática tributária. E eu estou sendo monitor em uma dessas disciplinas com o professor Eurico. E quando eu fui aluna, porque eu fui aluna da GV também, o nosso papel na disciplina de clínica era atuar como mini advogados. Nós fazíamos simulações de que estávamos atendendo um determinado cliente e para dizer para ele se ele estava ou não pagando corretamente aquele tributo. E uma das propostas que a gente está fazendo agora, e eu junto com o professor Eurico na clínica, ao invés de dar aos alunos o objetivo de que atuem como advogados, para que atuem como policy makers. Então, foi colocado para eles o atual debate que existe no Brasil sobre reforma tributária, reforma da tributação sobre o consumo, PEC 110 e PEC 45, e nós pedimos a eles que, no primeiro semestre, que eles fizessem a proposta de redação da lei complementar, ou seja, um convite para que os alunos sejam não só advogados, mas que eles sejam juristas e inclusive policy makers. E no presente semestre, o desafio que foi dado aos alunos foi de comunicar à população, comunicar ao cidadão brasileiro o que a PEC 45 e o que a PEC 110 propõe. Então, de forma a sumarizar a pergunta, seria: de que forma a academia também não pode construir caminhos para a cidadania fiscal na forma como ela ensina, na forma do ensino do direito, né? E eu acho que queria ouvir sua opinião sobre essa experiência que nós fizemos na clínica, a primeira de incentivar o exercício de redação de uma lei e a segunda no sentido de explicar ao cidadão comum, aquele que está lá no mercado municipal, o que essa reforma da tributação sobre o consumo no final das contas. Maravilhosa a ideia. De fato, né? Essa proposta da GV de pensar, na verdade, o método do caso, né? Vamos pensar a partir de problemas, já impulsiona essa abertura à interdisciplinaridade, mas a interdisciplinaridade, como a gente vinha conversando, é sempre cheia de obstáculos, tá? O pessoal tributário já vinha andando muito bem nesse propósito. Vamos pensar como advogados, mas aí agora não, vamos pensar como gestores públicos, alguém que está tentando
se colocar na posição de fazedores de políticas públicas. Eu até sugeriria um pouco mais de ambição. E se vocês tivessem, se vocês fossem ministros da economia ou se vocês estivessem muito próximos ao presidente da República, tivessem no papel de assessores do presidente da República, qual tipo de encaminhamento que vocês dariam? Porque aí, quando você sai desse ponto, aí te permite, por exemplo, se você tiver assim, eu vou assessorar o presidente da República para pensar suas políticas fiscais. Porque quando se coloca na posição do presidente da República, você tem que pensar, políticas ambientais e políticas ligadas aos direitos humanos, elas estão completamente ligadas. Elas podem ser associadas às políticas fiscais. E uma das coisas que a gente pode questionar nesse governo, muitas coisas podem ser questionadas, mas esse tipo de mentalidade que parece que o ministro da Economia busca defender às vezes, de que a economia ela pode funcionar independentemente do funcionamento das instituições, né? Talvez o direito tributário tenha algo a dizer sobre isso, a importância de que as instituições democráticas funcionem bem para que, de fato, vocês tenham uma cidadania fiscal. Assim. Só mais uma provocação, eu sei que devem existir muitas. O professor Túlio tem uma dúvida. Professor Marco Túlio, por favor. Bem, vocês estão ouvindo bem? Que eu estou com a minha internet aqui travando, mas tá ok aí o som, né? Uhum. Bem, primeiro, né, agradecer a oportunidade, né, desse momento aí, desse intercâmbio, né, como os demais, todos muito ricos. E a questão que eu gostaria de colocar é assim, partindo da referência que estamos, né, com esse objeto aí da questão da cidadania fiscal e dessa questão da reflexão sobre a melhor forma desse diálogo, né, e dessa interdisciplinaridade, inclusive quanto aos atores, né, a questão das despesas, né, no âmbito da política fiscal. Ela seria talvez um conector mais próximo da sociedade, do ponto de vista que isso ela percebe mais na dinâmica da cidade, das relações sociais? Então, essa é a minha indagação. Eu acho que sim, viu? Talvez, uma das questões ligadas à hiperespecialização que afeta diretamente o mundo tributário é essa separação entre direito financeiro e tributário, né? Talvez essa conexão precise ser refeita, lembrando diretamente com que se gasta. Se a gente gasta bem, né? Então, eu acho que esse tipo de indagação precisa urgentemente ser feita, para que a gente consiga, inclusive, um engajamento social maior nas discussões sobre tributação. Não sei se Breno e Maria Rafaela querem fazer alguma indagação. Eu tenho algumas coisas para prosseguir aqui. Não? Então, Maria, posso te abolar de novo? É o seguinte, uma outra questão que vem um pouco da nossa experiência, né, de diálogo há tanto tempo, e que, tanto na teoria da democracia, quanto acho que na questão tributária, quando nós nos aproximamos do Brasil, nós vemos a questão da diversidade regional como um fator muito importante. É claro que em outros lugares do mundo isso também ocorre, né? Mas em graus menores. Né? Em graus menores, sobretudo no sentido da base da atividade econômica, das formas de interação social, quer dizer, as diferenças que nós temos, por exemplo, da região norte para a região sul, da região sudeste para a região centro-oeste, são muito maiores do que talvez diferenças regionais em termos econômicos na Alemanha, na França, na Inglaterra, embora todos os países tenham diferenças regionais, claro.
E essas diferenças regionais são muitas vezes vistas, e aí a senhora me corrija, por favor, né? Tanto quando a gente fala sobre democracia, como sobre tributos, como problemas a serem superados. É como se, de alguma maneira, a diversidade das regiões brasileiras impedisse que a democracia pudesse ser realmente representativa, porque tem interesses. Os interesses são sempre apresentados como interesses mesquinhos, né? Porque não dá para fazer isso, porque a região tal pensa isso, a região Y pensa aquilo. Isso vale para a democracia. Acho que grande parte da crítica ao número de representantes no Congresso passa por aí, não, porque gera mais aquela coisa toda, né? Mas também no tributário, não, olha, não dá, porque tem interesses, em geral as pessoas falam interesses entrincheirados ou coisas assim. Mas me parece que essa é a realidade concreta da vida, né? A realidade ou seja, o Brasil é um país com essas diversidades, não é um país que a gente olha no mapa é uma coisa só, né? Então, eu queria saber desde o ponto de vista, claro que eu estou falando aqui já com comichões para sugerir que a gente desenhasse uma disciplina junto, uma atividade junto, para trazer para o centro da cena a diversidade regional, né? Mas desde o ponto de vista de teorização, como é que você vai ver essa noção de pensar o país e pensar as regiões? Como é que a gente articula isso? Como é que a gente supera, talvez, uma noção, e eu não sei se você está de acordo, supera uma noção de que essas diferenças regionais são normalmente um problema e não uma característica do país? Poxa, essa ideia de fazer alguma coisa, tipo a disciplina junto, eu amaria. Olha, Seria legal, né? os melhores insights assim, que eu vi sobre isso estavam em alguns textos de Fernando Abruzzi, da Ciência Política. Ele escreveu um livro chamado Os Barões da Federação, né? Então, eu começaria mencionando a minha experiência. Quando eu estava no NEF, eu cheguei a viajar para vários estados, conversar com o secretário da Receita, e me ajudou a entender um pouco da mentalidade, né? Tem, de fato, uma mentalidade, por vezes, imediatista, de dizer, olha, a gente precisa fazer a guerra fiscal, senão não tem jeito, senão a gente não tem como competir. Isso no primeiro passo, né? Fazer um diagnóstico. O outro elemento do diagnóstico é constatar que, de fato, existem barões na federação, existem coronéis, existem aquelas figuras que, de fato, controlam alguns espaços específicos, são nomes conhecidos que muitos deles atuam no parlamento. Mas como é que a gente consegue avançar? Dar passos para tentar superar esse estado de coisas, para recuperar as instituições, digamos assim, porque as instituições republicanas deveriam ser muito diferentes daquelas feudais. E Fernando Abruzzi ele dá algumas ideias, estão muito associadas à noção de accountability. Quer dizer, lembrando uma coisa que Laura falou, não, democracia, uma coisa da linguagem da gente, né? A gente quase que associa a democracia às eleições. A democracia, primeiro, tem que ser conhecida, tem que ser compreendida como um processo ininterrupto de prestação de contas. Então, Abruzzi dá algumas ideias sobre um federalismo cooperativo e como pensar o funcionamento dos estados a partir de algumas metas, que podem ser metas fiscais, mas metas que envolvem uma série de outros elementos, como ele dá alguns exemplos de troca de ambulância, como é que um estado pode pedir emprestado a ambulância, tem uma série de especificidades na explicação dele. Mas a dica é você repassar recursos, porque uma das principais críticas é como é que esse repasse de recursos, todos eles acontecem por emendas parlamentares e uma série de encaminhamentos no parlamento que tem a ver com trocas, aquele toma lá da cada política. Mas como esses repasses financeiros podem acontecer em torno de metas, e essas metas podem ser apresentadas a partir de arenas mais bem compostas entre os diversos prefeitos e governadores e a partir de relatórios que vão demonstrar com mais possível transparência com relação àquilo que acontece nos repasses. Então, a reconstrução das instituições a partir, sobretudo, da transparência
e você precisa usar mecanismos da tecnologia da informação, site e formas diversas de prestação de contas. Fernando Abruzzo chama isso de federalismo cooperativo. Eu acho que essas ideias que ele coloca que tem muito a ver com as pesquisas de Martaretti também. Elas podem dar um impulso inicial para essas investigações. Como é que a gente pode controlar melhor? Controlar melhor é controle público desses repasses. Isso seria muito legal, Excelente. mas fica aqui, eu vou dizer, eu sei que lá tem uma indagação ainda, mas de fato, vamos talvez pensar, Mariana, alguma coisa assim, eu acho que seria legal. E eu estou pensando com Marta, justamente mais formas de interação, juntar né? o FPE, após a UFPE com após a FGV, quer dizer, alunos nossos cursarem disciplinas aqui, a gente ministrar disciplinas conjuntas, se a gente conseguir pensar... A gente podia pensar, talvez, desculpem até os colegas, a gente falar uma coisa assim mais pontual, mas talvez fazer um seminário conjunto, e aqui eu sinto que se a gente pudesse desenhar isso, mas com colegas e discentes de diferentes regiões do país. Vamos. Porque eu acho que essa diversidade nossa, que é vista muitas vezes de um jeito preconceituoso, é uma condição do país. Não vou dizer que ela seja uma riqueza, em parte é uma riqueza, em parte traz problemas, mas eu sinto que para o nosso esforço de teorização, e aqui acho que nós do Sudeste temos que fazer uma meia-culpa, né, de absolutizar o lugar, mas acho que todo mundo faz isso, absolutizar o lugar de onde vê o país, né? E achar que as outras leituras são leituras estapafúrdias ou mesquinhas ou descabidas, mas quando você se coloca no lugar do outro, você vê que aquela leitura faz sentido. Eu acho que uma compreensão mais refinada da complexidade dos problemas e dos olhares sobre os problemas é a condição para a gente fazer aquela superação, né, que a gente estava falando dos limites. Então, já junto com o meu agradecimento pela sua presença aqui, e ver esse convite para a gente desenhar isso aí, porque eu acho que é uma coisa que tanto para a questão da democracia quanto para a tributária, né? Aceito com muito entusiasmo. E pensando, inclusive, a gente está falando em interdisciplinaridade, interinstitucionalidade, o FPE, após da UFPE em Direito, conversar mais com vocês. Claro. E eu tenho muitas pontes legais, assim. Então, acho Eurico já adora Torquato, a gente puxa Torquato para... Não sei se você conhece Torquato Castro, professor daqui. Acho que sim. A gente já puxa Torquato para algumas conversas. Ele tem que ser puxado, ele não é muito organizador, não. Eu sou mais de organizar as coisas e puxo ele depois. Então, mas acho que acho que é uma boa ideia e acho que é uma prática, de novo, acho que a academia precisa se renovar com isso. E pensando que agora eu estou com a cabeça do Sucupira CAPES, né? É bom para o Sucupira. Exatamente. O próximo quadriênio. Exatamente. Obrigado, professora. Laura? Professora, enfim, eu infelizmente tenho que sempre fazer o papel de alertar para que o nosso tempo ele acabou, é impressionante como passa rápido. Eu queria só provocá-la a colocar aqui umas palavras finais para a gente tentar terminar pontualmente às 15 horas. E só assim, afinal de contas, né? O que é cidadania fiscal, do seu ponto de vista? Eu tentei, muito recentemente, rascunhar um paper onde eu tentei defender que cidadania fiscal, na verdade, são vários caminhos. Ela se constrói pela transparência na relação fisco-contribuinte, imparcialidade dos órgãos julgadores, transparência no processo legislativo. E hoje eu acabei de acrescentar uma ideia, as minhas próprias ideias, que é talvez também pelo ensino do direito. Mas, na sua opinião, o que é cidadania fiscal? E para a gente fazer aqui um encerramento desse bate-papo. Eu usaria todas essas categorias que você está usando e acrescentaria uma. Essa questão da cidadania tem que acontecer em rede. Porque a gente não consegue, vamos pegar esse exemplo, a gente não consegue convencer a Dona Maria, que é dona da padaria aqui da esquina, que ela vai afetar diretamente, ela vai conseguir transformar as normas que importam para ela do sistema tributário. Mas se ela estiver atuando com o dono do restaurante da esquina, se ela estiver inserida numa rede maior, ela vai sentir que o argumento dela importa. Ela vai sentir e vai importar de fato.
Então, acho que essa associação, a ideia de rede, está em Breathley, está em Manuel Castells, tem uma turma de autores que vem insistindo nesse ponto, e eu acho que é absolutamente crucial. E aí tem um detalhe no exemplo que eu dei, né? Dona Maria da padaria, que é feminista e ateia, e o dono do mercadinho ao lado, que ele é evangélico e não tão feminista assim, para não dizer sexista. Mas, na verdade... Mas na hora do tributo, todo mundo dá mão. Exatamente, afeta o bolso deles. Então, você consegue construir uma rede ou um corpo político que, na verdade, vai estar mais atento àquilo que os afeta diretamente e não vai cair, muitas vezes, nessas discussões soltas demais, assim, que a gente... O que é uma rede social que, de fato, funciona e o que é essa rede social que funciona em prol da desinformação? Entende? O que é uma rede social que pode funcionar em prol da democracia? Eu acho que colocar essa questão das redes é crucial no teu trabalho. Sensacional, acho que foi um belo acréscimo. Eu tenho um documento já pronto para todos. Foi um documento que a gente fez para o BID, era um projeto que a gente começou, essa parte das redes acabou não sendo tão utilizada, aí eu te passo, é bom, porque é resumidinho e já tem as dicas dos autores todos. Assim, por favor, já vou pedir logo em seguida aqui, já vou te mandar um WhatsApp para a gente trocar. Manda. Bom, queria agradecer a todos, não sei se o professor Garcês quer fazer mais alguma colocação, mas... Não, só agradecer mesmo, e também agradecer, marcar a chegada do Dr. Rodrigues Pada, que está aqui conosco, sempre, ele já estava em outra reunião, ainda conseguiu achar um tempinho para passar aqui. Mas, sobretudo, agradecer a Mariana, que é um prazer te ver de novo e te escutar, é uma delícia, e espero que a gente possa, de fato, construir iniciativas, porque as redes a gente vai construindo, um fio de cada vez, né? Então, a gente tem que ver se a gente vai costurando junto para construir essa rede também. Exatamente. Muito feliz novamente, sou fã de Garcês há muito tempo, ele não sabe, porque eu sou aquela fã que fica só lendo, assim, sem se comunicar tanto com ele, mas é bom que a gente está conversando mais agora. Muito feliz de novo, adoro trabalhar com Laura, meu Deus do céu. Desde o FIBIC. Meu TCC, né? Isso foi lá em 2013. Foi isso mesmo. Muito prazer, Mari. Vamos continuar esse diálogo, que é fundamental para nós, estreitar a ponte Rua Rocha, UFPE, com certeza. Isso. E aguardo... Rua Rocha, a Rua do Hospício, que é a rua da... É o nome da rua da gente, eu juro por Deus. É sério? Rua Rocha, então pronto. Eu acho que tem algum sentido nisso profético. Só para deixar aqui consignado, Mariana e Laura, a nossa dinâmica tem sido o seguinte: o encontro está sendo gravado, você vai receber a gravação para ver se está tranquila, está confortável, né? Porque a gente tem lugar institucional, tem tanta coisa, se está confortável com isso, aí, dada a sua autorização, a gente vai divulgar para poder enriquecer também o debate, aquelas pessoas que não puderam estar aqui com a gente hoje. Então, mais uma vez, agradeço a você, a senhora, e a todo mundo que está aqui. Eu não consigo, gente. Eu tenho uma dificuldade enorme para ficar senhora. Mas tem alguns ambientes que isso era exigível, mas eu sou muito... Mas isso é por causa a minha família é muito antiga. Meu pai era de 20, minha mãe de 23, e sempre foi o tratamento normal, foi o senhor, a senhora, para mim é espontâneo. Esse menino do primeiro ano chama senhora, o senhor, então às vezes eu chamo até meu irmão de o senhor. Mas o que eu falo depois de o senhor, às vezes não é tão... Não, mas aí o correto, se me chama de senhora, eu tenho que chamar de senhor de volta, só que aí eu não consigo, aí eu fiquei dois Garcês, aí você senhor. Isso, agora vão criar a liturgia do STF e começar a chamar de Vossa Excelência. Certo? Vamos cada vez pior. A cada reunião a gente vai subindo o tom. Tratamento mais dramático. Tá bom. Bom, gente, um abraço a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigado mesmo. Valeu, Mariana. Tchau. Beijão para todo mundo. Beijão. Tchau.